Aí galera, o Ed está de volta. Hoje nós vamos iniciar o estudo da associação de resistores. Isso mesmo, associação de resistores. É isso que vai te ajudar a resolver os circuitos elétricos. Então tu ficas aí que o Ed já volta. Aí galera, hoje nós vamos começar a associação. E aí, para não ficar cansativo, nós vamos dividir a associação em série hoje e na aula seguinte, a associação em paralelo. Então fica ligado, porque a gente começa hoje falando da associação em série de resistores. Aí você diz, Ed, quando é que os resistores estão em série? Ora, os resistores estão em série, 2 ou mais, quando eles são percorridos pela mesma corrente. Te liga aqui na imagem. Olha só, quando os resistores são percorridos pela mesma corrente, como essas lâmpadas, ó, a corrente que passa na primeira lâmpada é a mesma corrente que passa na segunda, é a mesma corrente que passa na terceira. Quando os aparelhos são percorridos pela mesma corrente, eles estão em série. Então, para estar em série, eles devem ser percorridos pela mesma corrente. Então, você reconhece que os resistores estão em série quando eles são percorridos pela mesma corrente. Por exemplo, esse resistor 1, ele está sendo percorrido por uma corrente de 4 amperes, e esse outro resistor, ele também está sendo percorrido pela mesma corrente. Se eles estão sendo percorridos pela mesma corrente, eles estão em série. Estão em série quando são percorridos pela mesma corrente. Olha aqui pro Ed. Então, ó, não pode esquecer disso. Porque é isso que vai fazer você reconhecer se os resistores estão ou não em série. Reconhece quando eles são percorridos pela mesma corrente. Mas isso é o básico. Agora, olha essa segunda propriedade. Olha aqui para a tela. Veja, a DDP aplicada à associação é dada pela soma das DDPs em cada resistor. Aí você diz, Ed, o que é isso? Então vamos lá. O meu conjunto de resistores, que são esses dois aqui, eles começam em A e terminam em B. Então a minha associação começa em A e termina em B. A associação está recebendo uma DDP de 20 volts. Está recebendo uma DDP de 20 volts. Percebe? Essa DDP está aplicada no ponto de início e no ponto de término do conjunto. Então a associação recebe 20 volts. Numa associação em série, essa DDP aplicada ao conjunto, ela será dividida. Uma fração dela, um pedaço dela vem para cá e outro pedaço dela vem para cá. Mas Ed, como é que eu sei qual é o pedaço que vai para o resistor 1 e como é que eu sei qual é o pedaço que vai para o resistor 2? Isso é muito fácil. Para a gente saber qual é o pedaço de 20 volts que fica com o primeiro resistor e qual é o pedacinho que fica no segundo resistor, R2, nós vamos usar a lei de Ohm. Primeiramente, vamos considerar que uma corrente de 4 amperes, essa corrente aqui de 4 amperes, está atravessando a minha associação. Passa por esse, então estão em série. Ora, sabendo que uma corrente de 4 amperes atravessa a associação, para eu saber a parcela dos 20 volts que vão ser aplicada ao resistor 1, eu vou usar a lei de Ohm. U igual a RI. U igual a RI. Como eu quero no primeiro resistor, eu vou usar a resistência dele. Percebe que a resistência dele é 2? Aí eu estou usando 2 aqui, ó. E a corrente que passa por ele? 4. Aí eu estou usando 4 aqui, ó. No primeiro resistor, a DDP é de 8 volts. Então, 8 volts dos 20 são usados pelo resistor 1. Aí você diz, espera aí, Ed, se 8 volts dos 20 são usados no primeiro resistor,
Sobra 12 para o segundo? Isso, sobra 12. Bora ver se é verdade. Como é que eu vou calcular esses 12? Usando lei de Ohm. U igual a RI. Como é para o segundo resistor, eu vou usar a resistência, que é 3, e a corrente, que é 4. Lembre que a corrente é a mesma, porque eles estão em série. 4 vezes 3, 12. Então, no primeiro resistor, fica 8 volts dos 20, e no segundo resistor, ficam 12 volts dos 20. Significa que a DDP aplicada, que é 20, ela pode, se eu precisar, ela pode ser encontrada pela soma da DDP em cada resistor. Se eu somar a DDP 1, que é 8, com a DDP 2, que é 12, eu encontro a DDP no conjunto, que é 20. Então é muito importante você saber disso, tá? Isso você não pode esquecer. Olha aqui pro Ed. Você não pode esquecer, agora o Ed vai apontar na TV, ó, que esse 20 volts, ele vai ser dividido, uma parte dele para o primeiro, uma parte dele para o segundo. Ed, como é que eu acho a parte que fica no primeiro? Uri. Pega a resistência, que é 2, multiplica pela corrente, que é 4. Aí você descobre que fica 8. Quanto é que está sobrando para 20? Quanto é que está faltando? 12. Então, 12 é no segundo. Aí, para comprovar, a gente fez R, que é 3, I, que é 4, deu 12. Então, você não pode esquecer que numa associação em série, a DDP 20, nesse caso é 20, mas a DDP aplicada ao conjunto, ela é dividida entre os resistores. Dividida de tal maneira que quando eu somar, eu encontro essa DDP do conjunto. Isso é muito importante. Bom, galera, eu posso fazer o seguinte. Eu posso, olhe para a tela, eu posso substituir os 2 resistores por um só. Esse resistor, esse único resistor, bem aqui, ó, só tem ele. Esse único resistor que substitui um conjunto, ele é chamado de resistor equivalente. E ele é chamado de equivalente porque ele produz o mesmo efeito. Então, nós queremos achar o REC desse conjunto. Aí você diz, mas Ed, como é que você já sabe que o REC é 5? Porque o REC é resistor equivalente. Se a associação for em série, o REC é encontrado pela soma dos resistores associados. Então, olha só, nós temos associado em série o resistor 1, que é 2, e o resistor 2, que vale 3. Se você somar os resistores associados, você encontra um equivalente de 5. Esse aqui é o equivalente. O resistor equivalente, ele não produz o mesmo efeito? Aí você vai dizer, sim, Ed, ele produz o mesmo efeito. Está escrito ali. Mas o que é produzir o mesmo efeito? Produzir o mesmo efeito, galera, é ser percorrido pela mesma corrente. Aí, olha o Ed aqui. Quanto é a corrente que passa no circuito associado aqui em série? 4. Ser equivalente é ser percorrido pela mesma corrente. O equivalente sozinho, ele tem que gerar a mesma corrente. Quanto foi a DDP aplicada ao conjunto? Olha para o Ed, ao conjunto. Ed é 20. Se o conjunto recebe 20, o equivalente, ele tem que receber 20, tem que ser o mesmo efeito. RI. Quanto é que dá RI? R5, I4, 20. Mesma DDP. Então, olha só. Para que um resistor equivala a uma associação, ele tem que ser percorrido pela mesma corrente, 4 e 4, ao ser submetido à mesma DDP. Se aqui é 20, aqui também é 20. Galera, isso é associação em série. É isso que nós temos que saber da associação em série. Se você gostou da aula, se ela te ajudou, dá o joinha, curte, divulga o canal e a gente volta
na próxima aula para associação em paralelo. Beijão do Ed para você.